Você já parou para pensar como a humanidade, que mal consegue viver em paz em um único planeta, acabou se tornando um império que domina dezenas de sistemas estelares? Hoje nós vamos voltar no tempo, muito antes dos saltos quânticos e antes das megas corporações, antes mesmo das grandes guerras espaciais, para entender como nasceu a UEE, a United Empire of Earth, o Império Humano do Star Citizen. Mas antes de embarcar nessa viagem pela história do futuro, já deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente explora o universo do Star Citizen, sempre com histórias, curiosidades e teorias que todo gamer precisa conhecer. Agora, imagine a Terra daqui a alguns séculos. Superpopulação, guerras por recursos, mudanças climáticas e um governo em colapso. E o espaço, antes um sonho distante, começa a parecer a única saída para a espécie humana. O que começa como uma corrida entre nações logo vira uma disputa pelo controle do futuro da humanidade. E é nesse cenário que as sementes do Império começam a ser plantadas. Um império que promete unir todos os povos da Terra sob uma única bandeira, mas que também vai revelar o lado mais sombrio da ambição humana. Essa é a história de como deixamos de ser divididos por fronteiras para nos tornarmos uma civilização que governa as estrelas. E tudo começa com o caos antes da unificação. Nos séculos 21 e 22, a humanidade vivia um dos períodos mais instáveis da sua história. O planeta estava sufocando, os recursos naturais também estavam se esgotando, e o clima já estava em colapso há bastante tempo. E as nações, elas estavam se dividindo mais do que nunca. As grandes potências estavam travando guerras econômicas e tecnológicas, e a corrida espacial, que um dia foi símbolo de progresso, era agora uma disputa por sobrevivência. Cada país estava tentando garantir o seu pedaço de futuro, construindo suas estações orbitais, colônias experimentais e frotas privadas. Mas estava surgindo um grande novo poder: as megacorporações. Elas eram empresas com recursos maiores do que muitos governos, e elas também controlavam mineração em asteroides, transporte orbital e até a segurança militar. E aos poucos, elas começaram a substituir o papel dos estados. Enquanto isso, Marte se tornou um grande símbolo da esperança e também do fracasso. As primeiras tentativas de colonização acabaram em tragédia. Falhas em sistemas de suporte à vida, disputas políticas e sabotagens transformaram um sonho marciano em um alerta. A humanidade ainda não estava pronta para deixar a Terra. Crises globais se acumularam, economias entraram em colapso, e pela primeira vez, a ideia de um governo mundial começou a ser levada a sério. Não por idealismo, mas por desespero mesmo. E assim foi o início de uma nova era. Uma era em que a sobrevivência da espécie dependia da união, ou do controle total. Em meio ao caos, surgiu líderes, cientistas e visionários que acreditavam que só uma humanidade unificada poderia conquistar o espaço. E dessa visão, nasce o embrião do que seria o primeiro governo planetário da história, a UNE, United Nations of Earth. Depois de décadas de crises, guerras e catástrofes ambientais, a humanidade finalmente chegou ao seu limite. Governos falidos, corporações controlando cidades inteiras e uma população cansada de viver com medo do futuro. É nesse cenário que surge uma nova proposta: unir o planeta sob um único governo. E o objetivo era simples, mas também era ambicioso: acabar com os conflitos entre nações, restaurar o equilíbrio do planeta e coordenar a expansão para fora da Terra. Assim nasceu a UNE, a United Nations of Earth, a primeira tentativa real de um governo global. Mais do que uma organização política, ela se tornaria o símbolo da sobrevivência. Com sede em Nova York, a UNE reuniu líderes de todos os continentes, cientistas, militares e representantes corporativos. E assim, pela primeira vez, a humanidade começou a agir como uma espécie única, e não como um conjunto de rivais. Com o planeta em ruínas, a UNE lançou seu primeiro grande projeto, a reconstrução da Terra. Programas ambientais, controle de energia limpa e regulamentação global das colônias espaciais. E a meta era clara: evitar que o caos voltasse. Mas nem todos estavam satisfeitos com todas essas medidas. Muitos viam a UNE como uma ditadura disfarçada. Outros acreditavam que a centralização era o único caminho para evitar o colapso total. Mesmo assim, o projeto avançou. E sob o comando da UNE, a humanidade deu seus primeiros passos verdadeiramente organizados no espaço. Marte voltou a ser colonizada e desta vez com sucesso. E novas tecnologias começaram a surgir, abrindo caminho para algo que mudaria tudo: o motor de salto quântico. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas sobre a Terra e se transforma na Era da Expansão.
Com a Terra estabilizada e Marte florescendo sob o controle da UNE, a humanidade voltou a sonhar com o espaço. Mas dessa vez não como rivais, e sim como uma civilização unificada em busca de novos mundos. Os avanços tecnológicos se aceleraram, a engenharia quântica atingiu níveis nunca antes vistos, e logo surgiu a descoberta que mudaria tudo: o motor de salto, capaz de abrir passagens entre sistemas estelares. E assim, pela primeira vez, o ser humano pôde ultrapassar os limites do sistema solar. Essa conquista acendeu um novo tipo de esperança. Naves coloniais partiram rumo ao desconhecido, e mundos distantes começaram a ser explorados, catalogados e preparados para a vida humana. Esse foi o início da Era da Expansão, o período em que o espaço deixou de ser futuro e se tornou o presente da humanidade. A UNE assumiu o controle total dessa exploração. Ela criou leis, frotas e protocolos para garantir que cada novo planeta seguisse os ideais da Terra unificada. Mas o crescimento rápido também trouxe novos problemas. Distâncias imensas, falhas de comunicação e conflitos locais começaram a surgir. Muitas colônias passaram um ano sem contato direto com a Terra, e algumas começaram a agir de forma independente. Enquanto isso, o poder da UNE cresceu. Com cada novo salto, a influência da Terra se espalhou ainda mais, e surgiu uma nova mentalidade, a de que o ser humano foi destinado a dominar as estrelas. Mas o sonho de um império entre os mundos exigia algo muito maior do que uma simples união planetária. Era preciso um novo modelo político, capaz de representar toda a humanidade, sejam aqueles que estavam na Terra ou além dela. E assim que nasce o próximo capítulo dessa história, a transformação da UNE em UPE, a United Planets of Earth. Com dezenas de colônias espalhadas entre as estrelas, a UNE enfrentou um desafio: o tamanho do próprio sucesso. O que começou como um governo planetário agora precisava administrar mundos inteiros, com culturas, economias e problemas diferentes. As distâncias entre sistemas fizeram com que decisões demorassem meses para chegarem, e em várias colônias, a confiança na Terra começou a desaparecer. Alguns governadores exigiam mais autonomia, outros simplesmente ignoravam as ordens que vinham da UNE. E também houveram aqueles que viram nisso uma oportunidade de poder. Para evitar o colapso da expansão, os líderes da UNE decidiram reformular o sistema político. O governo mundial deixou de ser apenas da Terra e passou a representar todos os planetas habitados. Nasceu então a UPE, United Planets of Earth. A UPE era mais democrática, ao menos no papel, né? Cada planeta tinha seus representantes, e 3 grandes cargos dividiam o poder da UPE. O High Secretary, que cuidava da administração, o High General, que era responsável pelas forças armadas, e o High Advocate, que representava a justiça e os direitos civis. Durante um tempo, tudo pareceu funcionar muito bem. O comércio interplanetário cresceu e a humanidade alcançou um período de estabilidade e prosperidade. Mas como sempre acontece, o poder começa a corroer as intenções. A corrupção começou a se espalhar pelos conselhos, e as disputas entre os altos cargos da UPE se tornaram mais políticas do que ideológicos, e aos poucos o equilíbrio começou a se quebrar. Enquanto isso, do outro lado da galáxia, uma nova ameaça se aproximou. Um inimigo desconhecido, forte e determinado a desafiar o domínio humano. A Primeira Guerra Tevarin estava prestes a começar, e dela iria surgir um novo nome que ia mudar todo o destino da humanidade: Ivar Messer. Quando os Tervarin surgiram, a humanidade encarou seu primeiro inimigo alienígena. Eles eram uma civilização orgulhosa, guerreira e altamente disciplinada. Guiados por uma cultura de honra e combate, os Tevarin desafiaram o domínio da UPE em busca de espaço e reconhecimento. A guerra foi brutal. Por anos, colônias humanas foram atacadas e sistemas inteiros entraram em colapso. A UPE se mostrou lenta, burocrática e incapaz de reagir com eficiência. E é nesse cenário que surgiu um nome que ganhou grande destaque: Ivar Messer. Messer era um estrategista militar carismático, um herói de guerra que se destacava por vitórias decisivas contra os Tevarin. A sua imagem foi amplamente usada pela mídia da época. Para muitos, ele representou o símbolo do novo espírito humano: força, ordem e unidade. Com o fim da Primeira Guerra Tevarin, Messer retornou à Terra como um salvador. Ele usou sua popularidade para questionar o governo da UPE e o seu sistema dividido. Argumentou que a humanidade precisava de uma liderança forte, centralizada, capaz de manter o Império unido. A população, que já estava exausta e também orgulhosa da vitória, apoiou o herói sem questionamentos. Em poucos anos, Messer foi eleito High General e depois assumiu o controle total do governo. Nisso, a UPE foi reformulada e nasceu então a UEE, a United Empire of Earth. Agora, a humanidade se tornou um império.
um governo que prometia segurança, poder e expansão, mas o preço também era alto. Messer transformou a UE em uma ditadura mascarada por glória. O Império nasceu sobre os destroços da liberdade, e a Era Messer estava apenas começando, e com ela começa também o capítulo mais sombrio da história humana. Sob o comando de Ivar Messer, a UE se transformou em algo grandioso e também assustador. O Império Humano atingiu seu auge. Tecnologia, poder militar e expansão foram algo sem precedentes. Novos sistemas foram colonizados, megacorporações prosperaram e a frota imperial dominou o espaço. A propaganda se tornou uma arma poderosa, e a UE se apresentou como o auge da civilização humana. Filmes, notícias e campanhas mostraram Messer como sendo o protetor da humanidade, o homem que trouxe a ordem ao caos. Mas, por trás dessa imagem perfeita, o medo começou a surgir. O Império criou a Advocacy, uma força de segurança secreta encarregada de eliminar dissidentes. Cidadãos foram vigiados, críticos desapareceram e qualquer tentativa de oposição foi sufocada. Mesmo assim, a maioria da população continuava acreditando na promessa do Império. Eles tinham estabilidade, segurança e também um lugar nas estrelas. Depois da morte de Ivar, sua família manteve o controle por gerações. Cada Messer foi mais autoritário que o anterior, e o Império se tornou hereditário, rígido e paranoico. Mas ainda assim, a UE continuou crescendo. Sistemas distantes acabaram se rebelando, outros foram colonizados à força, e os Tevarin tentaram se reerguer, mas foram esmagados em uma segunda guerra devastadora. A humanidade se espalhou por dezenas de mundos, mas às custas de sangue, opressão e medo. Por fora, a UE parecia imbatível, mas por dentro ela estava apodrecendo lentamente. O Império acabou se afastando de seus ideais originais e se tornou uma máquina política, movida pela ganância e pelo controle. Mas nenhuma ditadura dura para sempre, e um dia até os Messers caíram. Após muito tempo do governo Messer, a UE começou a mostrar sinais de desgastes. Corrupção, disputas internas e revoltas em sistemas distantes enfraqueceram o Império. O poder absoluto deixou de ser sustentável. Com a morte do último Messer, surgiu a oportunidade de reconstruir o Império. A UE começou a adotar medidas mais democráticas, tentando reconectar planetas, aumentando a transparência e recuperando a confiança de seus cidadãos. Ainda assim, as cicatrizes da Era Imperial permaneceram. A propaganda, as guerras e o controle centralizado deixaram marcas profundas em toda a galáxia. Hoje, no universo de Star Citizen, os jogadores exploram uma UE complexa. Um império vasto, cheio de tecnologias avançadas, frotas militares poderosas e sistemas vibrantes, mas também cheio de histórias de rebeldia, corrupção e ambição desmedida. E é justamente isso que torna o universo de Star Citizen tão fascinante. Cada nave, cada colônia, cada missão que você participa carrega o legado dessa história. A humanidade se uniu, conquistou as estrelas, mas pagou um preço alto pela ordem e também pelo poder. Se você curtiu descobrir como a UE se formou, deixe seu like para apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque vem muito mais da lore de Star Citizen por aí. E se você quer saber como surgiram as grandes corporações, dá uma olhada nesse vídeo no card aí no canto. Nele, eu conto como surgiram as 7 principais grandes corporações do Star Citizen. Clica aí e veja o vídeo. E aproveita e me comenta aqui embaixo, qual parte da história da humanidade no espaço você quer ver contada no próximo vídeo? A Primeira Guerra Tevarin ou, quem sabe, os grandes exploradores humanos? Enfim, pessoal, essa é a história da UE, de um planeta caótico à unificação e à colonização das estrelas. Um império que simboliza o melhor e o pior da humanidade. E você que é um Star Player, agora faz parte dessa história ao explorar cada canto dos sistemas Stanton, Pyro e Nyx. Valeu por assistir até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.